Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então nessa semana vocês têm uma atividade para fazer, atividade avaliativa 2 do segundo bimestre, né? E eu vou resolver aqui os exercícios que ficaram para estudo da semana passada como exemplo, tá? Então vamos lá, eu também estou corrigindo aqui essas informações de semana 14, aulas 27 e 28, para ficar um pouco mais claro, tá? Tava meio bagunçado nos outros slides. Então essa é a nossa 14ª semana no ano e equivalente às aulas 27 e 28, lembre que as aulas são sempre dobradas, né? Então vamos lá. Primeiro, foram 2 exercícios semana passada para estudo. Esse primeiro da Universidade Católica do Distrito Federal, vestibular deles, né? Vamos dar uma olhada na questão. Uma residência de classe média, onde residem 7 pessoas, é equipada com um chuveiro elétrico cujas especificações nominais são 220 volts, 5.400 watts. Se vocês se lembrarem dos exemplos que a gente fez nas outras aulas, com secador de cabelo, ferro de passar, alguma coisa assim, é difícil passar de 2.000 watts, né? Você vê que esse chuveiro tem 5.400 watts. O chuveiro precisa ser bastante potente para esquentar a água rapidamente, né? Bom, nessa casa são tomados por dia, em média, 10 banhos de 15 minutos cada. Já conversei com alguns de vocês que eu acho um absurdo 10 banhos por dia. Né? 7 pessoas, então tem pelo menos 3 pessoas todos os dias que tomam 2 banhos. Eu não acredito muito nisso não, mas tudo bem. Observando a conta de energia elétrica do mês de novembro, verifica-se que o valor médio do quilowatt-hora é de R$ 0,20, ou 20 centavos, né? E que o total da conta foi de R$ 145,90. Aí ele pede, calcule em porcentagem a parcela dessa conta correspondente apenas à utilização do chuveiro elétrico, levando em conta os valores informados, e despreze a parte fracionária da resposta, caso exista, né? Bom, então a conta total veio R$ 145,90, vocês sabem que na residência aqui deve ter lâmpadas, televisão, computador, sabe Deus o que mais. E ele quer o percentual desse 145, que é só equivalente ao chuveiro. Tá? Então vamos lá aos cálculos. Então para resolver, é preciso calcular o gasto em reais do chuveiro para a gente ver o percentual, né? Para ver quantos por cento da conta é responsabilidade do chuveiro. Para tanto, precisamos conhecer o seu gasto mensal de energia. Então a gente calcula o gasto mensal de energia do chuveiro em kWh. Cada kWh vale 20 centavos e a gente calcula quanto que o chuveiro gastou em reais nesse mês, né? Então, fazendo aqui os cálculos, eu vou passar rapidamente, depois vocês podem pausar, né, ou pegar o PDF. Tempo que ficou ligado o chuveiro. Lembra aqui, vamos retomar aqui. Para calcular a energia em kWh, eu preciso da potência em kW e do tempo em horas, né? Então, primeiro calculando o tempo de uso do chuveiro. 15 minutos cada banho, 10 banhos por dia, 30 dias no mês. Então dá 4.500 minutos de chuveiro ligado. Eu preciso converter em horas, porque ele deu o valor do quilowatt-hora em reais, né? Então 4.500 minutos dá 75 horas. Quem tem dúvida ainda de como converter, faz uma regra de 3 lá no cantinho. 1 hora tem 60 minutos, quantas horas vai ter 4.500 minutos? E aí você tem a conversão em horas, né? Bom, calculamos o tempo em horas, falta agora a potência em quilowatt para depois calcular a energia, converter e ver o custo em reais, né? Energia. Potência vezes tempo. Qual a potência desse chuveiro? 5,4. Eu esqueci de colocar aqui a conversão, cadê? Mas voltando aqui, a potência do chuveiro é 5.400 watts. Em quilowatt, vale 5,4. Lembra que cada quilo vale 1.000, né? E ele quer a resposta em quilowatt. Então, 5.400 watts é o mesmo que 5,4 quilowatt. Ou seja, 5,4 vezes 1.000 watts. Tá? Então, potência de 5,4 kW, 75 horas, dá 405 kWh. O custo. Como cada kWh custa 20 centavos,
Então 405 kWh vezes 0,20 reais para cada quilowatt, que dá R$ 81 de custo só por conta do chuveiro, né? R$ 81. Percentual na conta, que é a resposta que ele deseja, né? Então o custo percentual, R$ 81 para cada 145,90, que é a conta, vezes 100, dá 55%. Então tem a alternativa lá que é 55%. Também tem gente que prefere fazer o custo percentual como regra de 3, também não tem problema. Coloca lá a conta inteira, R$ 145,90 equivale a 100%. R$ 81 equivale a X e vai dar esse 55% aqui. Ok? Então essa é a primeira questão da semana passada. Vamos para outra. Segunda questão. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 2 chuveiros elétricos são instalados em uma residência. Um dos chuveiros é instalado em 220 volts, enquanto o outro é instalado em 110 volts. Cada um deles é conectado a um disjuntor de 30 amperes. Considerando que a potência de cada chuveiro é de 4.400 watts, quais as alternativas corretas? Então ele deu aqui, tem 2 chuveiros, os dois têm a mesma potência, 4.400 watts, só que um é ligado numa rede de 220 volts, o outro de 110 volts de tensão. E os dois estão conectados com um disjuntor de 30 amperes. Bom, a gente vai estudar a ideia de resistência que aparece nas alternativas, tá? O conceito de resistência, a função dos disjuntores, como esse que aparece aqui, e o efeito Joule, também que aparece nas alternativas, nas próximas aulas. Mas aqui já dá para a gente ir provocando algumas reflexões, tá? Então vamos lá avaliar as alternativas. Tem 5 alternativas que a gente precisa ver quais são corretas e quais são incorretas. Eu vou indo de uma por uma, para a gente não ler tudo aqui e confundir, né? Então vamos de uma por uma. Alternativa A. O tempo que ambos levam para aquecer a mesma quantidade de água até a mesma temperatura é o mesmo. Ou seja, está perguntando se os dois chuveiros de 4.400 watts ligados, um no 110, outro no 220 volts, levam o mesmo tempo para aquecer a mesma quantidade de água até determinada temperatura, né? Como que a gente pode calcular isso? Bom, energia é potência vezes tempo. O que ele está perguntando nessa questão é sobre o tempo, tá? Então, como ele está preocupado com o tempo, eu vou isolar ele aqui na equação. Fica tempo igual a energia gasta ou transformada dividido pela potência do aparelho. Bom, então o que acontece nesta questão? O tempo necessário para aquecer a água vai depender da energia fornecida para o aquecimento e a potência do chuveiro, né? A energia está ligada com a conversão da energia elétrica em energia térmica, né? O aquecimento da água. Você pega a energia elétrica da rede e vai converter em calor, energia térmica na água, né? E a potência é a potência do chuveiro. Lembra que os dois chuveiros têm 4.400 watts de potência, né? Então o que acontece aqui? O aquecimento da água é o mesmo. Disse aqui, né? Quanto tempo leva para aquecer a mesma quantidade de água até a mesma temperatura. Então é o mesmo aquecimento da água, é a mesma quantidade de energia gasta. A potência dos dois chuveiros é a mesma. Então se vai aquecer a mesma quantidade, vai converter a mesma quantidade de energia com a mesma potência, o tempo levado pelos dois chuveiros é o mesmo, né? Então tem o mesmo tempo aqui de aquecimento. Alternativa A correta. Alternativa B. O chuveiro conectado em 220 volts consome menos energia que o chuveiro conectado em 110 volts para aquecer a mesma quantidade de água à mesma temperatura. Ou seja, para fazer o mesmo aquecimento, para promover o mesmo aquecimento na água, que significa a mesma conversão de energia. Para você converter energia elétrica em térmica da mesma quantidade nos dois chuveiros, um vai consumir mais ou menos energia que o outro? Não. Como o aquecimento significa conversão de energia elétrica em energia térmica, se foi o mesmo aquecimento nos dois chuveiros, é a mesma conversão de energia. Então essa alternativa está incorreta, tá? Porque ela fala que o chuveiro de 220 consome menos energia. Não, não consome, já para o mesmo aquecimento, consome a mesma quantidade de energia. Então está incorreta. Alternativa C.
O chuveiro conectado em 220 volts é mais seguro, pois necessita de correntes menores que o chuveiro conectado em 110 volts, diminuindo dessa forma os riscos com o superaquecimento dos fios em razão do efeito Joule. Lembra, a gente já conversou nas outras videoaulas, que quando você tem uma corrente passando por um fio, você tem um aquecimento nesse condutor. Se passar mais corrente do que aquele fio está projetado, ou aquela tomada está projetada, pode aquecer demais e derreter, e até causar um curto-circuito, causar um incêndio, e pode ser perigoso, né? Choques, enfim. Então está perguntando aqui se o chuveiro de 220 é mais seguro, pois passa menos corrente do que o de 110. Como que a gente avalia essa questão? Energia, que é o aquecimento, né, que é a conversão de energia, é potência vezes tempo. Lembra que potência é corrente vezes tensão. Então energia é corrente vezes tensão vezes tempo. O que acontece quando a gente olha para essa equação? Se um chuveiro está ligado no 220 e vai gastar a mesma energia que um chuveiro ligado no 110 para aquecer a mesma quantidade de água, a corrente do 220 tem que ser menor para essa conta manter a igualdade, né? Se a energia é igual nos dois chuveiros, se eu aumento a tensão, eu tenho que diminuir a corrente nele para manter a mesma quantidade de energia, tá? Então o que acontece? Para um mesmo valor de energia, que é o aquecimento, e um mesmo valor de tempo, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então o chuveiro de 220 vai passar bem menos corrente, metade, né, do que um chuveiro de 110, para dar o mesmo aquecimento, né, para fornecer a mesma energia para a água, para o sistema. Então essa alternativa é correta. Chuveiro de 220 é bem mais seguro que um de 110 para promover o mesmo aquecimento. Tá. Alternativa D. A resistência elétrica dos dois chuveiros é a mesma. A gente ainda não falou de resistência elétrica, nem de efeito Joule, né? Eu comentei da questão do aquecimento, mas não olhamos com calma. Resistência também a gente não falou, mas eu vou deixar aqui o cálculo. Resistência é a relação entre tensão e corrente num determinado material, num determinado condutor, enfim. Então, dependendo da tensão que está submetido a um certo material, dependendo da corrente que passa por ele, significa que ele oferece uma determinada resistência à passagem das cargas, né? Um material que tem muita resistência é um bom isolante. Um material que tem pouca resistência é um bom condutor, porque as cargas fluem mais facilmente, né? Tá? Então, como a resistência depende da tensão e da corrente com essa fração, a gente pode voltar aqui e lembrar que um chuveiro de 220 volts passa menos corrente do que um de 110 volts, que passa o dobro da corrente. Portanto, o chuveiro de 220 vai ter aqui no numerador 220, no denominador uma corrente menorzinha, então vai dar uma grande resistência. O chuveiro de 110 vai ter um número menor aqui e uma corrente maior ainda do que o de 220, então vai dar uma resistência menorzinha. Tá? Então a resistência do chuveiro de 220 é bem maior do que a resistência do chuveiro de 110. Então essa alternativa está incorreta. A resistência não é a mesma. E por fim, o chuveiro conectado em 110 volts necessita de um disjuntor capaz de suportar pelo menos 40 amperes no lugar do disjuntor de 30 amperes. Lembrem lá do enunciado que os dois chuveiros foram ligados em circuitos com disjuntor de 30 amperes. O disjuntor é um dispositivo de segurança. Se passa, por exemplo, se o disjuntor tem 30 amperes, passa um pouco mais de 30, se passar 31 amperes, ele desliga o circuito. Né? Em todas as casas hoje em dia tem disjuntores que quando passa mais carga do que deveria, ele cai, ele derruba e desliga o circuito para evitar aquecimento, derretimento, curto-circuito, choques, etc. Né? Então, às vezes acontece isso nas nossas casas. Antigamente se usava muito fusíveis. Hoje ainda usa em alguns lugares, mas é bem mais comum usar disjuntores, né? Enfim, então ele está falando que o chuveiro de 110 precisa de um disjuntor maior do que de 30, né? De 40 amperes. Vamos ver, vamos calcular a corrente que passa por ele então. Qual a corrente que flui sobre esse chuveiro? Corrente, potência dividido por tensão. Lembra lá do pio, né? Potência 4.400 watts, a tensão 110 volts.
dá uma corrente de 40 amperes nesse chuveiro. Então, não dá realmente para ele usar o disjuntor de 30. Ele precisa do disjuntor de pelo menos 40 amperes. Se ele estiver ligado no disjuntor de 30, na hora que ligar esse chuveiro, o disjuntor já vai desligar, porque vai passar uma corrente maior, né? Beleza? Então é isso, eu falei rapidinho aqui, se vocês quiserem vocês pausam, né? Venham o PDF. Bons estudos aí, até semana que vem.